Oi pessoal, tudo bem? O assunto hoje, gente, vou dar continuidade ao blá blá blá. Blá blá blá? O que é blá blá blá? Você sabe o que é blá blá blá? Já expliquei aqui, blá 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 é quando alguém fala e quem está escutando não entende nada. Mas, em consequente ao blá blá blá, eu vou contar o que aconteceu em uma reunião que eu presenciava. Era uma escola. Naquela escola tinha aproximadamente acho que uns 80 alunos. Eu não tenho bem o número dos alunos que tinha ali, mas eu calculo que devia estar entre 80 a 100 alunos. Nós estávamos fazendo um curso, e naquele curso caía a área de ensinamento sobre incêndio. Então aquela matéria, toda vez que nós entrávamos naquele salão, era para escutar um blá 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 sobre incêndio e relações humanas e outras coisas, né? Era uma academia de polícia e todo mundo foi convocado a fazer um curso pela Polícia Federal. Então quem fizesse aquele curso não precisava mais cursar para trabalhar nessa categoria de trabalho. E eu fui incluído. E naquele blá blá blá, as moças vinham, as zeladoras vinham, limpavam o salão e deixavam aquilo brilhando. E os professores, cada um levantava e falava no sentido, em um sentido, o outro falava em outro sentido, né? E aquele que ia falar sobre incêndio, como apagar incêndio, como se prevenir para incêndio, ele trazia um extintor de incêndio e punha em pé, lá na frente, diante da tribuna, e falava. E quando eu chegava naquele extintor que estava ali, ele dizia assim: olha, esse extintor aqui, num caos que ele tiver em pé, igual ele está, que se ele tombar, cair, automaticamente a pessoa que está trabalhando na área de segurança, de incêndio, tem que pegar ele automaticamente, tem que destarrachar, tirar a tampa e virar ele de fundo e sair derramando. Não quero saber aonde, viu, gente? Num caso que nem ele está aqui, ó, tá todo limpinho esse piso aqui, tá? Num caso que ele tombar aqui, se não pegar ele automaticamente e abrir o dispositivo para ele derramar, ele pode explodir. Entendeu, gente? Todo mundo entendeu o que foi explicado aqui? Todo mundo entendeu. Quando vinha outra aula, na próxima aula, quando entrava naquela área de incêndio, que ali cada um tinha a sua área, né? Quando a pessoa sofre um acidente, como é que os primeiros socorros para quem é acidentado, os primeiros socorros num caso de incêndio, como se comporta num grupo de pessoas, entendeu, gente? No caso de um tiroteio, como é que se comporta. Então, cada um dava instrução teórica. Ali era aula de teórica, não era aula física, não, aula de teoria. A gente ia sentar e escutar o blá blá blá.
E no meio daqueles blá blá blá, eu estou colocando aqui o que aconteceu com esta aula, que todas as vezes que nós íamos ali, aquele instrutor era posto ali. E vinha aquele, olha, tá vendo esse instrutor aqui? Ele é uma composição de bicarbonato com CO2, com não sei o que, e um monte de coisa ali. E se ele tombar, no caso que ele está aqui, ele cair, automaticamente, gente, não perca tempo, automaticamente, pegue ele, abra o dispositivo e deixa sair o gás, senão ele explode. Todo mundo entendeu? Alguém entendeu essa frase? Entendi, todo mundo levantava a mão que entendeu. E aquilo ia longe. Bom, até que um certo dia, na aula, tá todo mundo ali, e os professores ainda não tinham atuado, estava todo mundo sentado nas suas cadeiras, e num intervalo, um pequeno intervalo de tempo. Quando veio dois moleques brincando, dando porrada um no outro, e chute na barriga do outro, e pá daqui, pá dali. E naquela brincadeira que eles estavam ali, eles derrubaram aquele extintor. Derrubaram o extintor. Bom, eu tinha um costume, que eu entrava e eu sentava lá no fundo. E de lá eu ficava escutando o blá 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 deles. E eu sentado lá no fundo, e todo aquele pessoal que vinha sentado lá das primeiras cadeiras, até lá onde eu estava, dava aproximadamente uns 12 metros de salão. E aqueles moleques vêm brincando, dando cacetada, tapa um no outro, e coice daqui, um empurrava. Quando chegou perto daquele, não estava o extintor, um moleque empurrou, e o moleque pulou, caiu para trás, esbarrou do extintor e ele caiu. Quando os meninos, eram dois rapazinhos, adolescentes, entre 12 e 10, 12 anos, né? Bom, provavelmente aquilo ali era um teste, né, gente? Era um teste. Para aquele pessoal que escutou aquela aula, todo mundo entendeu o que foi dito aqui, não cair ali, num caso que esse instrutor estiver aqui, que nem ele está aqui agora. Se ele cair aqui, gente, automaticamente, não quero saber se esse chão está limpo ou está sujo. Se vai sujar o chão, não vai. Já pegue ele, abre o dispositivo e deixa correr. E vai tirando ele aberto, escorrendo, não quer saber se vai sujar todo esse piso aqui. Vamos que você está num banco, numa escola, né, em qualquer setor, e num caso que tem um extintor desse, e ele cair, que nem dali deitado, ele cair deitado, automaticamente tem que pegar esse extintor, abrir o dispositivo e soltar e deixar correr. Todo mundo entendeu? Alguém entendeu o que foi? Todo mundo entendeu, tá certo. Tem que pegar o extintor e se cair, levar lá fora, tudo bem. E naquele dia os moleques vêm e derrubam o extintor. E eu lá atrás, que eu estava sentado no último banco, lá no fundo, eu fiquei aguardando. Se alguém daqueles que estavam na frente, que assistia a aula, o blá blá blá, escutava o blá 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 deles, levantava e pegava esse extintor e saísse com ele. Mas ninguém levantou. De toda esta classe que está ali, ninguém sentava em posição, qualquer um podia levantar e sair correndo e ir lá pegar o extintor, mas ninguém levantou. Aí quando eu vi que ninguém pegava o extintor, da maneira que foi ensinar, que se ele caísse tinha que pegar e abrir o dispositivo e deixar derramar tudo, quando eu vi que ninguém, todo mundo ficou acomodado olhando, os meninos derrubou o extintor e saiu correndo. E eles olharam, todo mundo ficou olhando o extintor deitado lá, inclusive os professores. Nós éramos, salvo erro, 4 professores, cada um dava aula.
dava uma palestra de nenhum sentido, né? E eles ali observando, o extintor caído lá, observando, e eu lá atrás, sentado, esperando que alguém que participava, que escutava aquele blá 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 todo dia, que já era mais ou menos acho que umas 6 aulas, que nós entrava ali, a sexta aula que nós entrava ali para escutar aquele blá blá blá. Que um levantava e blá blá blá, blá blá blá, outro sentava, blá blá blá, blá blá blá, e vamos lá. Mas no meio desse blá blá blá, gente, sai muita coisa boa. Tem coisa que eles falam que não precisava falar lá, mas sai, fica lá tomando tempo bom. Mas do outro lado sai muita coisa boa, como essa daí. Se o extintor cair, automaticamente tira ele do lugar antes que ele exploda. Então ele tem uns minutos que você pode esperar. Naquele intervalo daqueles minutos, se ninguém tirou ele, ninguém mexeu com ele, o gás o gás agitado dentro dele, pode vir a explosão. Isso vocês que trabalham na área de incêndios, bombeiros, né? Corpo de bombeiro, a polícia do corpo de bombeiro, que está me ouvindo aqui, algum está me ouvindo, sabe disso. Esse extintor, essa qualidade, esse produto que está aí dentro, ele é composto, embaixo tem o produto, o pó, e em cima tem o líquido, água. E se quando mistura ele na água, ele entra em agitação, o gás agita. E se ninguém abrir o dispositivo para derramar, para ele evaporar, ele explode. Então, se ele está em pé, automaticamente que ele caiu, a água que está no recipiente em cima, no ele cair, ela desce, escorre e mistura com o pó. Na medida que ela misturou com o pó, aí entra em gás. Aí entra em evaporação, o gás vai aquecendo, né? Na medida que o gás vai agitando, se não tiver um dispositivo para ele sair, ele explode. E aquele pessoal ficou olhando ali, o aparelho caído ali. Eu lá, no fundo, quando ele estava vencendo o tempo que eles davam, tantos minutos, um cálculo, se não pegar ele explode, eu vim correndo de lá e catei o extintor. Automaticamente já abriu esse dispositivo e ele já saiu derramando líquido e bagunçando com o chão, foi sujando. E eu levei, era um corredor comprido, era um corredor aproximadamente de quase 15 metros de corredor, até sair lá onde eu ia, lá fora, onde tinha a área que já preparada para pôr um extintor. Que ali era uma escola, gente, tudo que eles davam, na medida que eles iam ensinando nós, eles iam colocando os testes. E esse foi um dos testes. E pelo menos era para uns 3 ou 4 ter manifestado, levantado ali, mostrado que estava preocupado com aquilo. Para cá de 4, 5 que levantassem, é claro, um ia ser, mas ninguém levantou. Ninguém. Ficaram tudo no seu devido lugar, olhando lá, ó. Até que quando eu vi que o tempo estava limitando, na posição que eles dão pra gente, com aquele tempo, se ninguém pegou, ele pode explodir, eu vim correndo, catei o extintor, abri o dispositivo dele e fui derramando pro corredor afora, sujei tudo. As moças limparam, deixaram tudo bonitinho. O chão ficava brilhando, e eu derramando aquilo lá, e saí lá na porta. Lá fora tinha uma área, um gramado, e eu levei lá, deitei em cima da área, de boca para baixo, de bico para baixo, para ele acabar de esvaziar lá. Então é isso que eu digo, gente. Nós vamos na escola, e muitas coisas que saem lá é de bom aproveito, mas na hora de nós aprender e usar o que nós aprendeu. Imagina eu estou numa escola cheio de alunos, e um extintor
dessa área, porque tem, todo lugar tem, qualquer lugar, uma igreja, uma delegacia, uma prefeitura, todo aquele extintor que estão pendurados ali, tem esse extintor de incêndio. Ele é apropriado, tirou ele, virou ele, tem que descarregar. Aí depois esvazia ele, leva, aí vem outro extintor, coloca no lugar e leva ele para fazer novo carregamento. Mas todos eles, a partir que tirou ele do gancho, mexeu com ele, virou ele, tem que descarregar. Do contrário, ele explode. Então, é uma análise que a gente faz das pessoas que vai na escola. Tem aqueles que têm a mente aberta. Tudo que você fala, ele acata. Mas tem aqueles que vai lá e fica reparando isso, reparando gente. E a aula é igual a televisão. Você está assistindo na televisão, um programa na televisão, tá, e a pessoa está falando. Chega uma pessoa e faz barulho. Aquele barulho que ele fez foi acima do que você está escutando na televisão. Você perdeu ali 2 palavras, às vezes você perde tudo aquilo que você precisava aprender. Por isso, quando nós vamos numa igreja, ouvir um discurso do pastor que está lá na frente, nós não devemos perder nada. Um pouquinho que você tira a atenção aqui, 2 palavras que você perde ali, às vezes você perde todo o sentido da pregação. E sai falando mal do pregador. Eu não, mas aquele pregador, mas por quê? Aquilo aonde você precisava, a palavra que ele ia falar, a frase que ele ia soltar, que ia completar tudo aquilo, o sentido da pregação dele, você perdeu. Não é assim a televisão? Você está aqui, ó, assistindo uma novela. Aí o moço vai falar com a moça que vai beijar ela, mas você não escutou, então você perdeu aquela frase. A moça vai falar que não aceita, você não escutou essa frase. Você perdeu muita coisa na novela. A mesma coisa é o ensinamento escolar. O professor está falando, uma frase que você perde, você perdeu toda a aula. Você vai na igreja, tem alguém orando? Escuta a oração. Vê como é que ele vai colocando a oração dele. Uma frase que você perde. Mas não é assim, gente, quando nós estamos em grupo. O prazer das pessoas quando estão junto é fazer barulho. E às vezes o barulho que aparece ali nos atrapalha. Na igreja, tudo que sai ali, toda a atenção que nós temos ali, quando nós saímos, nós vimos tudo, não perdemos nada. Na escola, nós vamos ali, não perdemos nada. E é assim os blá 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 que nós escutamos. Muitas coisas que as pessoas falam, as pessoas percebem que o pessoal, às vezes, que estão ali, não entende nada. Tem coisa que eu falo, num grupo de pessoas, que tem pessoas que têm conhecimento daquilo que eu falo. Eu sendo professor, tem pessoas que estão ali que têm conhecimento daquilo que eu falo, mas outras pessoas não entendem, né? Não entendem. Então esse é o sentido. Se eu reconheço que os meus alunos que estão me escutando não têm conhecimento daquilo que eu vou falar, então por que eu vou ficar lá num blá 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 diante deles? Mas nem todo professor tem essa norma. Nem todo professor tem essa psicologia, que os alunos que estão ali não estão preparados naquilo que ele fala. Ou às vezes ele pensa que está falando português, e às vezes está falando inglês. Isso acontece em toda reunião. Até pai para filho, mãe para filho. Uma vez mesmo eu cheguei numa casa, e o pai estava chicoteando o filho. Ele com a cinta na mão, batendo no menino. O menino já todo marcado de cinta, escondido num canto.
E eu falei para ele, por que você está batendo nele? É por causa disso, disso, disso. Eu digo, mas ele não está nem sabendo porque está apanhando. Ele não está sabendo por que ele está apanhando. Então é assim, gente. Se você bate na pessoa, às vezes até numa criança, ensinando ele, mas ele sabe por que ele está apanhando. O que ele fez de errado e não vai fazer mais porque vai apanhar outra vez. Então ele sabe. Mas quando você bate sem explicar por que está batendo, é a mesma coisa aos professores. Tem coisa que o professor fala que o aluno não está preparado para escutar. Por exemplo, o cara que é formado num doutorado, ele vai jogar uma matemática, explicar o que é aquela matemática para um aluno de primeiro ano de aula. Claro que o aluno não vai entender nada. Ele vai falar de uma raiz quadrada, entendeu? De uma regra de 3, de um máximo divisor comum. O aluno não vai entender nada disso. Mas se ele começar lá, 2 e 2 é 4, 3 mais 4 é 7, o aluno vai entender, porque ele está começando ali. E às vezes o professor toma toda a aula falando besteira diante do aluno que não está preparado para escutar. Isso aí se torna em quê? Em um blá, blá, blá. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Teve algum aproveito no que eu falei aqui? Deixa um joinha para mim, dá um like aí para mim, dizendo gostei. Não paga nada, é de graça, gente. É só para ajudar meu canal. Aí a outras pessoas. Deus que abençoe a todos e até o próximo vídeo.